Olá pessoal, eu sou Guilherme Bucco, sou colunista e podcaster sobre parentalidade atípica. Eu tenho uma filha com deficiência, com paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle, e eu sou integrante aqui da Escola de Pai XD. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a escola e o filho com deficiência. Bom, para a gente poder falar da escola com o filho e o filho com deficiência, a gente precisa saber que existe uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, ela garante que a pessoa com deficiência ela tem direito à educação, ela tem direito ao ensino, a ter instituições que vão receber essa pessoa e vão ajudá-la e vão colocá-la e vão educar essa pessoa também na escola com outras pessoas. Essa lei também garante que a pessoa com deficiência tenha, isso é muito importante ser dito aqui, dentre outras coisas, que essa pessoa ela tenha um profissional que a acompanhe para auxiliar ela nesse período de escola. Seja alguém que vai ajudar ela na comunicação, alguém que vai auxiliar ela com a professora, com os conteúdos de sala, enfim, ela tem direito a ter uma pessoa que vai acompanhar ela durante a escola. Mas como que eu vou escolher uma escola para o meu filho? Eu tenho um filho com deficiência, o que eu preciso fazer para escolher a escola para o meu filho, né? Bom, tem pequenas coisas que a gente, quando vai buscar uma escola para o filho, a gente precisa. A gente precisa saber como que a escola vê a deficiência, como que a escola ela lida com pessoas com deficiência. Ela está preparada para receber nossos filhos? Porque uma coisa é a gente ter a lei, outra coisa é outra coisa é a escola definitivamente dar aquilo que é garantido na lei, ela ter a estrutura para acolher nossos filhos. E não é só a estrutura física que está envolvida, não é só ter rampa de acesso, elevador, corrimão, ter piso tátil. Ela também tem que ter a estrutura, a atitude da escola tem que mostrar que ela tá pronta para acolher nossos filhos. E a atitude é como lidar com as pessoas, como fazer com que essas pessoas convivam com as outras crianças. Porque no final das contas, o papel da escola para os nossos filhos é gerar convívio dos nossos filhos com as outras crianças. É fazer com que as crianças participem uma das vidas das outras e convivam. É garantir que todas elas tenham acesso tenham acesso ao que elas precisam de acordo com as suas demandas. É garantir que elas vão se desenvolver também com atividades que sejam competentes a todas elas, que elas consigam participar dessas atividades. E a escola é um lugar de pertencimento. Então, ela precisa garantir que os nossos filhos vão se sentir pertencentes àquele ambiente, que vão confraternizar aquele ambiente com as outras crianças. Vou dar um exemplozinho para vocês aqui. Outro dia, eu fiz um post sobre escola e tudo mais, e uma pessoa veio falar comigo. Veio falar assim, pô, Guilherme, olha só, na minha escola tinha em torno de 8 crianças com deficiência, mas ninguém falava com elas. Uma escola regular. E aí eu perguntei, tá, mas como assim ninguém falava com elas, né? Como assim? Tem as crianças ali, como que era no dia a dia, na turma de vocês? Não, ninguém queria fazer trabalho com eles, e nos recreios, nos intervalos, eles ficavam isolados das outras pessoas, eles ficavam no grupinho deles lá e a gente no nosso. E daí eu achei muito curioso isso, assim, esse distanciamento que as próprias crianças colocaram. E daí eu perguntei, tá, mas e a escola? Ninguém sabia o que eles tinham? Vocês não sabiam qual deficiência ou que síndrome eles tinham, como que era? Não, ninguém sabia. Nem os professores sabiam. A escola parecia que escondia 7 chaves o que aquelas crianças tinham. Então a escola, em vez de ser um ambiente acolhedor, um ambiente que vai fazer com que as crianças convivam, que é esse microcosmos da sociedade, que vai ensinar conceitos sociais para os nossos filhos, conceitos de relacionamento, conceitos de como conviver com outras pessoas, essa escola estava falhando nesse ponto. Tinha crianças com deficiência, mas ela não fazia nenhum esforço para colocar essas crianças para estarem presentes uma nas vidas das outras. E isso é feito com os professores, é feito com a equipe. Os professores dessa escola que essa pessoa comentou, eles também não sabiam o que essas crianças tinham. E isso é muito difícil você saber como lidar sem saber
o que a pessoa tem. Não que você precisa saber exatamente tudo, mas para gerar um contato, para quebrar um preconceito, para a gente poder criar um vínculo, né? Para criar uma relação, para que a gente encontre não esse ponto que destoe, que nos afaste. A gente precisa conectar as pessoas para que a gente encontre pontos que nos aproximem e que nos identifiquem independente da deficiência. E a escola tem um papel fundamental nisso, em colocar essas crianças para conviverem juntas e não só colocar na sala. E como que a escola faz isso? A escola pode fazer eventos de conscientização, pode chamar, de repente, os pais dessa criança para falar um pouco da vida dessas crianças, pode fazer um encontro dos pais, porque muitas vezes os pais desses alunos, eles também não sabem como lidar e eles refletem isso no filho. E o filho é um espelho de casa e também não vai saber como lidar. Então a escola precisa ser esse ambiente que vai trazer essas famílias, vai colocar essas famílias para socializar, para fazer uma comunidade ali dentro, de forma que as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, possam interagir, serem aceitas e conviver com as demais crianças. Esse deveria ser o papel da escola, que, como está escrito na lei, deveria ser direito de todas as pessoas com deficiência conseguir ter esse ambiente para elas. E claro que aí tem a parte de ter sim uma pessoa responsável, além do professor, ter uma pessoa responsável para acompanhar esse filho, essa criança. Eu vou dar só um exemplo rapidinho aqui de uma coisa que aconteceu num grupo de paternidade que eu participo, para vocês verem como pais e escola, eles têm que estar muito juntos e muito alinhados. Esse pai ele veio contar um descontentamento que ele tinha com a escola porque o filho dele estava com dificuldades na lição de casa. E o filho reclamou que não estava tendo a atenção devida da professora porque a professora estava sempre atendendo uma menina com autismo. E esse pai estava com toda a razão, ele estava incomodado com essa situação. Como assim? A professora só atende aquela, tem outras crianças para atender. E de fato a professora precisa atender todas as pessoas. Talvez faltasse o conhecimento para esse pai que a pessoa, essa menina com autismo, talvez devesse ter alguém para auxiliar ela. Tem que ter uma outra professora ali em sala para poder dar conta de atender todos esses alunos. Mas o que esse pai falou me deixou um pouco incomodado, porque ele falou assim: eu tô pensando em tirar meu filho da escola, mas não vou falar que é por causa da menina, eu só vou chegar lá no final do ano e vou tirar. Ou pelo menos da sala, vou pedir para mudar, mas não vou falar que é da menina, por causa dessa colega do filho. E eu fiquei pensando, poxa, né, ele diz que não tem preconceito, que não vê nada demais, mas a atitude que ele está dando para a escola, ele está dizendo assim para a escola: eu não aceito que o meu filho estude com uma pessoa com deficiência. Mesmo que ele não diga essas palavras, a ação dele está dizendo isso para a escola. E eu fiquei pensando o que esse pai poderia fazer, o que a escola poderia fazer, né? O pai poderia chegar para a escola e propor que outros pais viessem também, conversar e eles gerarem uma solução para que atenda todas essas famílias, não só crianças com deficiência, crianças com autismo, mas também esse pai e esse filho, uma solução que ele ia discutir com todas as pessoas envolvidas. A escola tem esse papel de trazer os pais para conversar sobre isso. Ela tem que ser o facilitador dessas conversas. Ela tem que propor, tem que acolher e tem que contribuir para que crie esse ambiente. Porque uma criança com deficiência, num âmbito escolar, ela vai trazer benefícios imensuráveis para todas as pessoas envolvidas. Primeiro que essa criança ela vai se sentir incluída. A família dessa criança vai se sentir incluída em um ambiente que talvez ela nunca imaginou que fosse se sentir incluída. E isso traz para nós pais de pessoas com deficiência a sensação de que nossa família pertence à sociedade. Nós somos vistos pela sociedade. Nosso filho também é visto. Isso faz a gente ter uma paz no coração que é inexplicável. Outra coisa é que isso vai ensinar para os outros filhos como conviver com o diferente. Ninguém aqui é igual. Por mais que a gente tenha semelhanças, todo mundo tem sua singularidade. E conviver com uma pessoa com deficiência vai trabalhar esse soft skill, né? Soft skill nas pessoas, nas crianças, de como lidar com alguém que é tão diferente de mim,
Como que eu vou dialogar com ele? Como que eu vou ouvir essa criança? Peraí, ele tem o tempo dele para falar, vamos permitir que ele fale. Ele também tem direito a essa voz. Lidar com uma pessoa diferente, uma pessoa com deficiência, uma pessoa faz com que nós nos tornamos mais empáticos. A gente está disposto a dialogar com o que é o diferente. Na nossa vida adulta a gente vai ter essa habilidade de poder dialogar com todo mundo. E a escola, ela tem essa possibilidade de mostrar como ela também é capaz de ser um local para novos pensamentos, um local de novas metodologias, um local que vai pensar formas diferentes de lidar com as diferentes situações que apareçam. É muito positivo ter uma criança com deficiência na escola. É um baita desafio, com certeza. Tem que mudar, é preciso ter algumas mudanças de pensamento, algumas mudanças de processos, mas são coisas que vão auxiliar e vão fazer diferença na vida de todo mundo que está envolvido nessa situação. E eu quero só finalizar esse pocketzinho aqui com uma citação da Lau Patron, que ela é uma mãe de uma pessoa com deficiência, e é uma citação que eu acho muito interessante. Ela diz assim: como que a escola que não enxerga as deficiências tão gritantes do meu filho, como que essa escola vai conseguir enxergar a sutileza do teu filho para conseguir acolher essa criança? É uma fase que faz a gente pensar, né? Como são nossas escolas? O que elas fazem pelos nossos filhos? Elas estão dispostas a acolher nossos filhos de verdade e ajudar nossos filhos a serem os seres humanos que a gente gostaria que eles fossem? Então eu só termino essa pocket palestra com essa pequena reflexão com vocês aqui. Eu sou o Guilherme Bucco, sou colunista e podcaster sobre paternidade atípica. Me sigam no Papai Atípico, sigam a Escola de Pais XD, que tem muito mais conteúdos vindo por aí. Esse aqui é só uma pocketzinha, só um aperitivo para vocês do que a gente fala aqui. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado.